Eu sou a Carol. Eu sou o Ralph. Somos o casal Rigote, Academia Militar das Agulhas Negras. E hoje viemos mostrar para vocês como que você faz para visitar a AMAN. Então, eu amo Resende. E você? Roda a vinheta. E para isso, viemos com ajuda. Exatamente, o Coronel Neves vai estar com a gente fazendo esse tour aqui por dentro da Academia Militar das Agulhas Negras. Vai fazer um bate-papo, contar um pouquinho da história da academia e contar como você, cidadão aqui da cidade, turista que está passando por Resende, pode fazer essa visita. Geralmente quem faz esse passeio são os cadetes, mas como eles já estão de recesso, hoje a gente foi recebido pelo Coronel Neves. Vamos lá? Então, Coronel, chegamos aqui ao centro de visitantes. Qual é o primeiro procedimento que a gente tem que fazer? A visitação na academia, ela acontece, né, durante a semana e também nos fins de semana. Ela tem um horário estipulado, né, que é do início da manhã até ali o final da tarde. E aqui, quando a gente chega na AMAN, já tem aqui uma primeira orientação, né, que a pessoa precisa se cadastrar para entrar na academia. A academia é um quartel do Exército também, né? Apesar de ser uma universidade militar, também é um quartel do Exército. Então tem normas de segurança, tem um controle, né, de acesso. E o controle aqui é simples, a pessoa estaciona aqui e logo ali tem um ponto de identificação, um posto de identificação. A pessoa leva lá os seus documentos, faz um cadastro rápido, aí ganha uma identificação de para-brisa para ela poder fazer acesso ao interior da academia. E em relação aos trajes, como a pessoa pode vir vestida? Eu sei que saia e short não pode de jeito nenhum. Exato, realmente o acesso para a pessoa entrar na academia, né, seja durante a semana ou nos fins de semana, existem algumas restrições. Por exemplo, calçados abertos, bermudas, shorts, mini saias. Então, camisa de meia manga pelo menos, calça jeans, calça, né, normal e sapatos fechados. Rasteirinha não pode também, não? Via de regra, essas são as especificações, né? Então, gente, calça jeans, sapato fechado, tá tudo certo a sua vinda aqui na AMAN. Eu andei fazendo, logicamente, como professora de História, andei pesquisando um pouquinho sobre a história da academia. Como que tudo começou? Como que começou esse empreendimento incrível da cidade de Resende? Uma sede antes de Resende, na formação dos oficiais, foi a Escola Militar do Realengo, ficava no Rio de Janeiro. Na década de 30, um comandante da escola, que foi o Coronel José Pessoa, ele empreendeu muitas transformações lá no estabelecimento de ensino. E uma das transformações mais significativas foi a ideia dele de que houvesse a transferência da formação da cidade do Rio de Janeiro para uma outra cidade, do interior de preferência, né? Em que fosse solucionado vários problemas, como, por exemplo, o espaço para a instrução militar, se pudesse fazer uma construção que fosse adequada, né, para ter um sistema de internatos, com os cadetes, bons ambientes para o ensino, etc. E foi empreendida uma jornada na década de 30, e aí que Resende acabou sendo escolhida essa cidade, né? E quando a AMAN foi pensada, foi projetada, então tudo foi pensado, né? A estação de tratamento de esgoto que nós temos aqui foi a primeira do Vale do Paraíba, praticamente, né? Para a captação de água, praticamente foi construída aqui uma represa, um sistema de tratamento, para que a academia realmente fosse muito adequada para receber, né, o público que viria para cá, todos os cadetes, os instrutores, os professores e etc.
Aqui é a entrada, né, formal aqui da Academia Militar. E aqui a gente tem a denominação do ambiente, a denominação histórica de Saguão Dom João, que é o príncipe regente Dom João. Por quê? Porque foi ele que assinou, né, a carta de criação da Academia Real Militar em 1810. E a formação dos oficiais no Brasil, mesmo ainda antes do Brasil independente, ela já começou em 1811, lá no Rio de Janeiro, num local chamado Casa do Trem, que hoje a gente identifica facilmente. É o Museu Histórico Nacional. Os vitrais faz parte do projeto da construção da UAM, a existência desses vitrais, como vitrais que, por meio da mitologia greco-romana, tenta transmitir valores e referências militares. A disciplina que todos os militares devem ter no seu dia a dia, no cumprimento das normas, dos regulamentos, etc. Essa daqui é a nossa biblioteca Coronel Panizuti. No final da década de 80, quando a AMAN foi ampliada, né, essa biblioteca aqui ela foi construída como uma duplicação de uma biblioteca que já existia. Hoje, aqui que é realmente o espaço utilizado como biblioteca, né? Certo. Como acesso a livros, a pesquisa científica dos cadetes, dos docentes da academia e até mesmo de pessoas que vêm aqui estudar. Então é um local da academia que ele é aberto ao público, as pessoas vêm aqui para estudar, né? Vêm aqui para utilizar o ambiente em maior ou maior frequência, dependendo da época do ano. Agora, por exemplo, a frequência é um pouco menor, né? Na época de dezembro agora. Então, assim, aqui, quando foi feita a ampliação da academia, nós já tínhamos uma biblioteca, né, que é a Biblioteca Marechal Zé Pessoa, e foi construída a Biblioteca Coronel Panizuti. E foi feito esse corredor de ligação, que hoje a gente chama de corredor histórico. Ele é dividido aqui nos períodos da historiografia, né, mais conhecida do Brasil, que é da colônia, do período imperial e república. E a gente colecionou aqui armamentos, gravuras, objetos ligados a essa faixa de tempo. E o tipo de armamento que a gente vê aqui é um armamento mais antigo, um armamento que funcionava num sistema de pederneira, né? Ainda com o carregamento pela frente da arma, anticarga, era uma arma uma arma, os padrões de hoje considerava uma arma bem arcaica, né? Mas era um tipo de armamento que era utilizado com muito sucesso aí nas operações, né? Essa gravura aqui da Batalha de Guararapes, a gente está vendo espadas, lanças, aquela arma que está ali mais na vertical do lado direito é uma alabarda, né? Que tem a finalidade de tirar, quem porta a alabarda tenta tirar o cavaleiro da montaria para depois perfurar ou cortar e assim por diante. E aqui é o período imperial. Aqui no período imperial a gente está vendo materiais basicamente do século XIX, né? Então a gente está vendo ali gravuras de militares do Brasil no período imperial, né? Em diversos tipos de tropa, né? Oficiais, praças, cabos soldados. Aqui uma imagem, uma gravura de Caxias. E aqui, no contexto do século XIX, uma imagem da Guerra de Secessão. A gente está vendo ali um combatente portando um fuzil Enfield, que é o mesmo que está aqui, ó, exposto aqui ao lado, aqui, um fuzil Enfield. Aqui a gente está vendo o cenário que é de armamentos que foram utilizados na Guerra do Paraguai, ou na Guerra da Tríplice Aliança, né? Que foi a aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Isso tudo aconteceu no Império de Dom Pedro II. Ali uma representação de um acampamento na época da Guerra da Tríplice Aliança. E aqui embaixo é um detalhe, né? É um extrato, uma parte do quadro do Pedro Américo chamado Batalha do Havaí. Esse quadro fica lá no Museu de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E ele destacou aqui a figura de Caxias, que está ali no meio, né? E era o comandante das tropas aliadas nessa fase da guerra, que a gente chama de dezembrada, que é praticamente o final da guerra ali até a conquista de Assunção. Aqui a gente já está vendo armamentos
relacionadas com outro período da história, já o período de início da República, né? Aqui a gente está vendo aí fotografias da campanha de Canudos, né, que foi no início no final do século XIX, e mais para frente aqui a gente já vê outro período de conflitos, que foi a Guerra do Contestado. Então aqui tem imagens, né, da Guerra do Contestado e armamentos típicos desse período. Aqui a gente, na última vitrine, continua armamentos que a gente utilizou na Segunda Guerra Mundial e armamentos um pouco mais modernos, adquiridos depois. Ali a gente vê um outro contexto, um contexto mais atual, que é a atuação do Exército em missões de força de paz. No caso ali, um soldado armado lá em Suez, né, que foi uma das primeiras missões de paz aí que o Brasil tomou participação. Aqui a gente reuniu, a gente chama de Espaço Coronel José Pessoa. A gente reuniu um quadro aqui, que foi pintado pelo Van Bach, um pintor muito conhecido, um pintor famoso aí, né? E algumas criações dele, né? Como por exemplo ali, ó, o espadim, o uniforme azulão, o estandarte do corpo de cadetes, e aqui está o busto do Coronel José Pessoa, né? A espada que foi doada aí pela família. O desenho desses uniformes ele foi feito pelo Coronel José Pessoa com a ajuda de um ilustrador muito famoso lá na década de 30, chamado José Walsh Rodrigues. O José Walsh Rodrigues, inclusive, ele é citado como uma referência entre os pintores paisagistas do final do século XIX e do início do século XX, principalmente, né? Ele está sendo citado lá. É uma criação que remete a uniformes históricos utilizados ainda no Império, né? Então todas as referências do uniforme e da criação foram ideias do Coronel José Pessoa, junto com a contribuição artística, né, do José Walsh Rodrigues, e remete a uniformes históricos do Império. Essas cores, então, estão ligadas às cores que historicamente sempre foram utilizadas no Exército. Esse quadro aí é do artista Van Bach. Nessa aqui em particular, ele retrata o Coronel José Pessoa. Ele está vestindo um uniforme, né, que é um uniforme histórico hoje, né? É o uniforme característico da década de 1930, né? E ao fundo a gente vê, né, o perfil ali da Serra da Mantiqueira e os portões de entrada da academia, ou seja, já está mostrando ali, né, o futuro, né, o que seria o futuro, o projeto e a realização, o ideal alcançado. Ainda como referência a bandeira do Brasil, né, e uma criação de José Pessoa, que foi o estandarte do Corpo de Cadetes. É o estandarte para dar o simbolismo, esse que está aqui do lado, né? Pode botar a mão? Pode. É o estandarte que foi criado para dar o simbolismo, né? Aquilo que se constituiu o Corpo de Cadetes. Quem visita a academia vai ter contato com a Pinacoteca, né? E dentre as obras aqui da Pinacoteca, nós temos, por exemplo, essa daqui, que é um quadro de um pintor chamado Joaquim da Rocha Ferreira, e ele retrata um momento importante, é o dia 25 de agosto de 1931. É o primeiro ano do comando lá do Coronel José Pessoa, na Escola Militar do Realengo. A gente identifica a Escola Militar do Realengo lá no perfil, lá no último plano do quadro, né? O desenho do prédio. É uma formatura já com os cadetes trajando o uniforme histórico, o uniforme azulão. Está presente aqui o ministro Leite de Castro, que é o ministro da Guerra, o próprio Coronel José Pessoa, que está com o cap ali em detalhe preto, né? E o presidente do governo provisório no ano de 1931, que é o Dr. Getúlio Vargas. Ele está entregando o estandarte recém-criado do Corpo de Cadetes. Coronel, a gente conversou um pouquinho sobre como Resende foi escolhida, né? De que forma foi escolhida essa região aqui. E qual a importância que o senhor acha que a academia tem para a cidade de Resende? A academia
ela é importante na ligação com a cidade, eu acredito que desde a década de 30. Então, quando Resende foi aqui levantada, né, como uma cidade a ser possível construir a academia, era uma fase da história que a cidade estava em um certo declínio, né? Então, recordemos, ela já tinha passado por um período de maior relevância, quando a economia do café estava em alta. Sim. E na década de 30, aqui, pelo menos no Vale do Paraíba, era uma certa baixa, né? A pecuária leiteira que não... Estava começando, né? O café decaiu muito. Isso é muito retratado num livro do Monteiro Lobato, chamado Cidades Mortas, Sim. onde ele faz uma descrição de todas essas cidades onde o café já tinha sido muito imponente e depois diminuiu de importância. Então, se a gente pesquisa, por exemplo, em Resende, os jornais da época, a Lira, a Opinião e Tupinambá, a gente vê que esses jornais retratam de um ponto de vista muito positivo a cidade de Resende, que era uma cidade do interior, né, do estado do Rio, ganhar um estabelecimento de ensino nível federal. E assim foi feito. Então, a partir de 1938, né, precisamente julho de 38, já chega aqui na cidade uma comissão de construção composta por vários oficiais. Depois o general Afonseca, que inclusive é um nome de uma rua aqui de Resende, né? O general Afonseca foi o chefe dessa comissão de obras. Então ficaram de 1938 até 1944 construindo a academia. Isso, nessa época já havia grande interação, né, entre as pessoas da cidade e todo esse público que era da comissão de obras, né? Tanto da população que praticamente estava vindo para cá, né? Fazendo a cidade crescer, criando novas relações sociais, políticas, econômicas, etc. Tudo aqui é muito grandioso, né? Os espaços são muito grandiosos. O senhor tem ideia de quantas pessoas hoje vivem e trabalham aqui dentro? Que é quase uma cidade, né? Tem população maior até do que muitos municípios no Brasil. A formação da AMAN, ela é feita em 5 anos, sendo que o primeiro ano dessa formação é feito em Campinas, a Escola Preparatória de Cadetes. Aqui na AMAN a gente tem em torno de 450 cadetes a cada ano, ou seja, temos quase 2.000 cadetes. 2.000 cadetes, dentro da particularidade que é a formação do oficial de carreira do Exército, né, que exige não só o ambiente aqui acadêmico, né, mas o ambiente de formação profissional. Né? Então, se eu tenho um cadete de cavalaria, eu preciso ter os carros de combate, os cavalos, que é a parte de cerimonial. Então, isso exige um efetivo muito grande. Eu tenho mais de 400 oficiais, né? Tenho uma gama de mais de 300 praças, 1.200 cabos e soldados. Então, o efetivo aqui da AMAN é o efetivo de uma cidade, e a AMAN é realmente uma cidade, né? Nós temos um hospital aqui só para atender a AMAN e a família militar, né? Os pensionistas, os inativos. Nós temos 2 igrejas, 5 capelas, temos um refeitório aqui que serve 12.000 refeições por dia, né? Uma vila que tem mais de 600 casas aqui, a vila militar tem mais de 600 casas, e em torno de pensionistas inativos mais de 2.000 pessoas, dependentes dos militares também em torno de 2.000 pessoas, ou seja, englobando tudo, nós somos uma cidade aí beirando as 10.000 pessoas. E esse ano foi um ano marcante na formatura, né? Foi o primeiro grupo de cadetes feminino que se formou. E assim, que momento foi pensado? A entrada da mulher aqui na Academia Militar? Como é que foi esse processo? A entrada da mulher no Exército, ela já é antiga, né? Já é do final da década de 80. Inclusive nas Forças Armadas como um todo. A Marinha foi a pioneira, né? E esses projetos eles já vêm amadurecendo ao longo do tempo. Um processo lento, mas ele veio sendo feito um estudo muito sério, né, que é da inserção das mulheres aqui na academia, que é um ambiente de formação do oficial de carreira do Exército Brasileiro, do oficial combatente de carreira do Exército Brasileiro. Então foi feito um projeto para ser feita todas as adaptações e adequações, né? A gente não sabe, mas exigem muitas adequações, né? Para começar, por exemplo, na divisão de banheiros, né? Precisa ter um banheiro masculino, feminino, alojamentos
só para as mulheres, só para os homens, já que os cadetes vivem no sistema de internato aqui. E esse processo veio amadurecendo. Em 2017 foi dado início, o pontapé inicial com a entrada da turma pioneira, a turma Rosa da Fonseca, que agora, no sábado passado, dia 27, se formou. Então, a partir de hoje, nós temos, no quadro de material bélico, na intendência, ou seja, na logística combatente do Exército, já temos mulheres aspirantes a oficial do Exército. Então, nós temos aqui na AMAN, quem vem aqui na visitação, nós temos aqui o Memorial a Caxias, que começa aqui, onde a gente tem nossos totens aqui, explicando as origens de Caxias, o seu nascimento, como foram os primeiros passos na carreira militar, E, no segundo momento, referências da Guerra da Tríplice Aliança, e lá dentro do nosso Teatro General Leônidas, no terceiro momento, onde mostra Caxias e as campanhas, as guerras, os conflitos que ele participou como militar do Exército Brasileiro. E finalizando nossa passagem aqui pela Academia Militar das Agulhas Negras, agradecendo demais ao Coronel Neves pelo excelente atendimento, e foi uma verdadeira viagem no tempo. Uma aula de história do Exército Brasileiro. Então convidamos vocês a virem conhecer esse espaço fabuloso. Obrigado. Para mais informações sobre as visitas aqui na academia, você pode consultar a página da AMAN na internet, www.aman.eb.mil.br.